TMC da Transamérica TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, o nosso José Calil para falar de esporte, para falar de futebol, porque tem rodada importante do Brasileirão chegando e tem rodada da Champions que já chegou. Calil, boa tarde. Boa tarde, Maiara. Boa tarde, Tomás. E os nomes raros que vocês estavam falando, eu me lembrei, nós que somos do futebol, do Hollywood. O capitão, Hollywood, né? é um jogador que jogou na Portuguesa. Hollywood, com O mesmo. O-L-I-O-L-I-U-D-E. Hollywood José Ribeiro, que era o capitão, né? Ele era chamado de capitão porque Hollywood não dava. Mas vamos lá, Tomás. Rodada da Liga dos Campeões tem 2 jogos no intervalo. Lá no sul da Itália, o Napoli está empatando com a Eintracht Frankfurt 0-0. E na linda capital da República Tcheca, o Slavia Praga está perdendo para o Arsenal 1-0, gol de Bukayo Saka de pênalti. Jogos que estão no intervalo. 7 jogos começam às 5 da tarde. Lá no Parque dos Príncipes, o Paris Saint-Germain recebe o Bayern de Munique, que é o grande jogo da rodada, né? É o jogo de 2 times fantásticos aí, de ponta do futebol mundial. Teremos um outro grande jogo também hoje, o Liverpool contra o Real Madrid. É uma pena que os dois são no mesmo horário, né? A gente vai ter que assistir um para depois, mais tarde, assistir o outro. Sim. Porque são jogos, apesar que se eu pudesse escolher, eu escolheria o Paris e Bayern. Eu acho que vai ser um jogo melhor. Mas temos também Liverpool e Real Madrid. Também às 5 horas, Atlético de Madrid contra o União Saint-Gilloise, é isso, Tomás? União Saint-Gilloise. Saint-Gilloise, que está escrito errado. Time Aqui belga, tem os né? times que a gente não conhece. Eu, quando não conheço, eu prefiro falar a verdade, né? Do que tentar enrolar. Mas é o Atlético de Madrid que precisa da vitória, inclusive vai receber o time belga. Teremos lá no norte da Itália, Juventus e Sporting de Portugal, lá em Turim. Teremos no estádio do Tottenham. O Tottenham vai receber o Copenhague da Dinamarca. Ainda hoje, às 5 horas, na Grécia, o Olympiacos enfrenta o PSV da Holanda. E lá na Noruega, o Bodo Glimt, é isso? É isso. Vai receber o Mônaco. O Mônaco que já foi o time do técnico atualmente no Cruzeiro, né? O Leonardo Jardim. E amanhã, mais 9 jogos. Vou falar rapidinho, só para constar. O Karabakh do Azerbaijão recebe o Chelsea. No Chipre, o Pafos enfrenta o Vila Real. Esse jogo eu não faço questão de assistir, viu, Tomás? Pafos e Vila Real, deixa para depois. Tá certo. Aí temos ainda amanhã Manchester City e Borussia Dortmund, um bom jogo. Benfica e Bayer Leverkusen lá na Luz, em Lisboa. Em San Siro, estádio que vai ser demolido, a Inter de Milão vai receber o Kairat Almaty do Cazaquistão. O Clube Bruges da Bélgica enfrenta o Barcelona. Amanhã também tem Ajax e Galatasaray da Turquia, Olympique de Marseille e Atalanta da Itália. E o Newcastle recebe o Atlético de Bilbao. Mas a gente não pode, né, Tomás, deixar de falar da rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã, jogos decisivos. Você torce para que time, Maiara? Eu sou gremista, você acredita? É mesmo? Aham. Pô, seu time tá naquela situação que não acontece mais nada, nem ainda bem cai. que pelo menos não caiu, né? Não, cair não Estamos tem. na vantagem já. Perdeu do Corinthians, mas tá, o time do Grêmio, desculpe falar, mas é fraco. Não, viu? pode falar, eu Esse concordo. ano o time do Grêmio, Que vai pelo fazer? menos não vai cair mais. Então. Agora amanhã, olha só, nós temos entre amanhã e quinta-feira 10 jogos. Que rodada. Amanhã é uma rodada decisiva. Amanhã, Espetacular. 7 horas da noite, em Bragança. Bragantino e Corinthians. Um jogo que pro Corinthians vale tentar aproximar da zona de Libertadores e pro Bragantino vale a sobrevivência, né? Se o Bragantino ganhar do Corinthians, não cai mais. Amanhã, 7 da noite também, esse pra mim é o jogo mais decisivo da rodada. O Vitória recebe o Internacional, seu rival aí, Maiara. O Vitória, se ganhar, sai da zona de rebaixamento. Por outro lado, se o Internacional ganhar, ele escapa do rebaixamento, porque ele vai abrir 8 pontos em relação ao Vitória e deixa o Vitória numa situação terrível. E o Santos e outros times torcem para o empate, né? Porque aí desaparece um ponto. Então amanhã, 7 horas, Vitória Internacional. Amanhã também às 7, o rebaixado Sport recebe o quase rebaixado Juventude. Esse jogo aqui também não é grande coisa. Mas amanhã, 7h30, tem clássico no Engenhão, Botafogo e Vasco. Esse jogo também de 2 times que lutam para aproximar do bloco da frente. Amanhã, 8 horas, o Galo, o Atlético Mineiro recebe o Bahia.
outro jogo bem interessante. O seu time, amanhã, Maiara, recebe o Cruzeiro, 8 da noite, lá na Arena do Grêmio. Você já foi na Arena do Grêmio? Eu fui já, É bonito, conheci. Aliás, depois muito rapidamente, eu conto uma história do antigo, do Olímpico, Estádio né? Olímpico, maravilhoso. Estádio Olímpico Monumental. chama. Exato, porque o meu irmão era pequeno, ele tava virando vascaíno por causa do Dinamite. Ó, E aí meu pai, desesperado, pegou a gente, botou no carro, foi pra Porto Alegre, aí conhecemos o Jardel, o Ronaldinho Gaúcho era sub-17 na época, aí meu irmão virou gremista. foi pra Porto Alegre e tchau. Tchau, exatamente. Tchau, vontade de ser vascaíno, Deu pra ti, né? deu E pra você ti. sabe, só um baixo astral. parênteses, você sabe que o Estádio Olímpico ainda existe, né? Sim. Porque eles trocaram O que sobrou terreno. dele, né, Calil? Eles trocaram. Na verdade, o Grêmio Mas fez tá uma feio. troca. Só rapidinho aqui, 2 minutos. O Grêmio fez uma troca. Ele trocou o Estádio Olímpico por uma arena nova. E iam construir um conjunto de prédios onde é o Estádio Olímpico. Só que a empreiteira que ia fazer os prédios foi pega na Lava Jato. Caramba. Então ela teve as operações encerradas. O Grêmio está no estádio novo, mas ainda gasta R$250 mil por mês para não deixar ter invasão, nada que E destrua tá abandonado, né, o Olímpico, velho tá bem estádio feio. Olímpico que tá abandonado. Bom, amanhã, 9h30, clássico na Vila Belmiro, hein? O São Paulo não pode jogar em casa por causa dos shows, vai jogar na Vila Belmiro contra o Flamengo. Minha cidade aí vai receber um grande jogo, São Paulo e Flamengo. Bom, na quinta, 7h30, tem Fluminense e Mirassol no Maracanã. 8 horas na quinta, Ceará e Fortaleza, o clássico rei que eles chamam, né? Lá em Fortaleza, Ceará e Fortaleza, outro jogo dramático, porque os dois ainda têm risco de cair. E às 9h30, na quinta-feira, o clássico paulista, Palmeiras e Santos, fechando a rodada. Que jogo, hein, Calil? Esse é o jogo. É um jogo, claro, porque o Palmeiras luta pela liderança e o Santos está desesperado lutando contra o rebaixamento. Agora, vai depender muito dos jogos de quarta, né? Vamos ver se o Flamengo vai ganhar. Porque se o Flamengo não ganhar do São Paulo na Vila Belmiro, o Palmeiras já entra um pouco mais tranquilo. Por outro lado, se o Vitória não ganhar do Internacional na véspera, o Santos também já entra um pouco mais tranquilo na quinta. Então, vamos ver. E o Neymar, segundo me informa Fabiano Fará, acabei de encontrar com ele aqui, o Neymar vai ficar no banco contra o Palmeiras e pode jogar alguns minutos. O que não deixa de ser uma nova surpresa relacionada ao Neymar. Até a terça-feira, por exemplo, da semana passada, ninguém imaginava que ele jogaria contra o Fortaleza. E jogou bem, eu achei. Eu também comentei o jogo aqui na TMC, achei a entrada dele boa. E mais fininho também, fiquei com essa impressão. Não é magrinho? E agora essa surpresa que ele pode jogar na arena, na grama sintética, né, do porque a Allianz, situação né? do Santos é desesperadora. Eu acho que caberia, vamos deixar o Neymar quando ele estiver 100%, só numa situação ideal, se o Santos não tivesse para cair. Agora, do jeito que tá, é um desespero. Então, se ele puder jogar 5 minutos, já ajuda. Olha, saiu o segundo gol do Arsenal na belíssima saiu, capital tcheca. Saiu agora, depois que você começou a porque falar. começou o segundo tempo. Merino, o espanhol que está em grande fase, Slavia Praga 0, Arsenal 2 e o Napoli segue empatando 0x0. O Napoli no italiano empatou com o Como 0x0, o goleiro pegou pênalti, quase perdeu. Foi uma decepção esse resultado em casa no final de semana na Itália e agora tem que ganhar esse jogo, porque com esse empate está indo só para a 19ª colocação na Champions, só que tem um monte de gente que ainda vai entrar em campo. Então ele pode até ficar fora daquela zona de classificação para a fase pré-oitavas de final, né? Que na NBA a gente chama de play-in, José Calil, você que é fã do basquete. Isso eu já não sei. Mas enfim, estou torcendo aqui pelo Agora, Napoli e também pelo Arsenal. Só pra terminar então, né, o nosso Zé Calil, nosso grande... Sabe de tudo, né, esse Sim, homem. Falou sim. do Hollywood, o capitão realmente Oleude. Hollywood. Com acento no U, Oleude. Exatamente. Né, o ex-volante Oleude José Ribeiro, o capitão, nascido na cidade mineira de Conselheiro Pena, em 19 de setembro de 66. Foi o atleta que mais vezes vestiu a camisa da Portuguesa. E ele explica, né, o nome dele. Segundo ele, foi uma tentativa frustrada dos pais dele de homenagearem a capital mundial de cinema, claro, Hollywood. Então tá aí mais um nome esquisito. Eu acho, Maiara, você estava falando no começo do programa, eu acho que esse nome deve ser o único, né? Porque tem uns que você falou aí que tem 10, 8, esse 10. deve ser só o Hollywood. Esse aí deve ser o único. E só para encerrar, a gente está falando de Praga, né? Capital da República Tcheca. Se você entrar num bar em Praga e pedir uma caneca de cerveja ou uma garrafa de água, você vai gastar praticamente a mesma coisa ou até pagar um pouquinho mais caro pela água.
cerveja lá é mais barato que água. Que beleza, hein? Tem olha. muita gente que vai mudar o destino das férias depois dessa informação do Calil. O Gavião, por exemplo. Muito bem. Valeu, Calil. Um abraço a vocês, bom jornal. Beijo. E estamos juntos. É nóis. José Calil com as informações do esporte aqui no Link TMC. E agora a gente muda do esporte